Agora. Nesse momento estou na cidade de Amsterdã, capital da Holanda. Na verdade, a capital política e administrativa é a cidade de Haia, né, onde nós estivemos até a manhã de hoje, mas Amsterdã é conhecido como o centro, né, cultural, empresarial, enfim, financeiro do país. E aqui nós estamos agora visitando uma consultoria chamada Arcades, que tem 2.000 funcionários no Brasil, 2.000 colaboradores, uma consultoria também muito grande no Brasil, e que trata de desenho e consultoria para eventos, né, naturais. Então está sendo muito interessante aqui, uma espécie de até resumo de tudo que a gente viu nos últimos dias. Essa missão iniciou na sexta-feira, passamos, perdi a conta de quantos municípios da Holanda, acho que 10 municípios já, entendendo melhor como a Holanda, que é um país super machucado pelas águas, um país que há muitos anos sofre com enchentes, na verdade há séculos, como a Holanda fez para superar os desastres aqui e desenhar melhor as suas proteções até para evitar que novos desastres aconteçam no futuro. Sim, é importante, né, deputado, como é importante ver em loco uma situação que acontece aí e que pode acontecer e poderá acontecer na nossa região. E os senhores estão vendo, assim, soluções que possam ser compatíveis, por exemplo, com o nosso perfil hídrico, de solo, de região aqui na região de Porto Alegre? Ou do Rio Grande do Com Sul? certeza. Na verdade, Fábio, é o seguinte, primeiro a gente precisa lembrar que a Holanda ela é atacada pelas águas de todos os lados, seja pelo mar, seja pela água do rio, seja pelas chuvas. Então, é um país que tem experiência em todos os níveis. E é importante também lembrar que a Holanda tem mais de 25% do seu território abaixo do nível do mar. Ou seja, se não tivesse diques, não tivesse nada, mais de 25% do país, um em cada quatro metros quadrados, digamos assim, ou quilômetros quadrados, estaria embaixo da água, e é justamente onde mais gente mora. Então precisamos lembrar que a Holanda tem uma experiência internacional dentro do seu próprio território. Além disso, a Holanda, por ter essa experiência, já exporta a sua especialidade, que é combater, né, enchentes, chuvas fortes, violência da água do mar, para outros países, e também já aprendeu muito com outros países. Então hoje de manhã nós estivemos na empresa EcoShape, que é em outro município, na cidade de Amersfoort, e lá falaram, inclusive, especialistas brasileiros que trabalham na empresa. Essas empresas aqui da Holanda traem gente, cérebros, né, de todos os lugares do mundo, inclusive do Brasil. Nós vimos um exemplo de um delta muito parecido com o delta do Jacuí, lá no sudeste asiático, no rio Mekong. E eles falaram como eles trataram daquele tema lá, até porque uma coisa é a Holanda, que tem um planejamento urbano já muito mais evoluído, né? Tem menos casas construídas em áreas alagáveis e assim por diante, né? Outra coisa é o Sudeste Asiático, que é um continente, né, ou parte de um continente em desenvolvimento, assim como é o Brasil, em que há uma desordem muito grande no ambiente urbano. Então nós tivemos aqui uma série de visitas a universidades, instituições de pesquisa, empresas, governos, e a gente viu desde produtos muito práticos, né, para serem utilizados para substituição de algumas formas mais, digamos assim, antigas, apesar de tradicionais e ainda assim efetivas, né? Mas formas modernas de combater as inundações, como hoje se utiliza ainda muito no Rio Grande do Sul sacos de areia, aqui na Holanda também, em alguns lugares, mas uma forma moderna é por meio de uma espécie de uma proteção inflável com água, na verdade, que se enche de água, né? Sim, Inflável seria com ar, pode ser com ar também, mas com água, né? Que é sim, já uma faz espécie um. de uma grande piscina fechada, né? Oi? Sim, já, não, já vai fazendo um bolsão com a própria água, ou água que foi injetada, né? Exatamente, exatamente. Então esse é um produto inovador, um produto holandês. Eu não lembro mais que país que comprou essa solução. Se eu não estou enganado, foi o Paquistão, mas eu posso estar enganado mesmo. Mas foi produzido localmente. Então o prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre gostou muito, disse que quer levar para Porto Alegre também essa inovação, seja por meio da importação ou pela produção local. Aí tem que ver o que é melhor, né? Então tem uma série de coisas aqui. Outra coisa interessante que a gente viu, um museu contando a história de tudo o que aconteceu na enchente
acidente grande do ano 1953, que 1.800 pessoas morreram, e além de contar a história, faz a conscientização, né, e mostra como daqui para frente os sistemas precisam se adaptar à natureza e não combater a natureza. E o prefeito ficou tão impressionado que já disse, em março eu vou também em Porto Alegre lançar um museu da enchente lá. Pode parecer assim, né, perto das necessidades tem tantas outras, não, mas essa é uma necessidade muito importante para a conscientização das pessoas. Para manter vivo. E para homenagear quem pereceu, né, Fábio? Exatamente. Não, mantém vivo isso aí. Eu acho que é para que as pessoas tenham alertas, né, da história e que não pode se repetir. Mas, deputado, uma pergunta que eu iria fazer. O senhor falou sobre alguns assuntos e um deles é sobre pessoas que moram em áreas que normalmente alagam. E eu vejo, por exemplo, o entorno de Guaíba, o entorno de Porto Alegre, por exemplo, muitas pessoas já estão de volta na beira do lago. Onde normalmente enche e não com enchentes grandes como aconteceu a de maio. Mas acontece isso aí. Como fazer essas pessoas saírem de regiões que são normalmente alagadas, inclusive com estruturas municipais e estaduais como escola, luz, água, postos de saúde, estão dentro da água também, hein? Esse é um grande drama. É muito difícil eu dizer para uma pessoa que passou uma vida toda no local que ela precisa sair de lá e não vai mais voltar. É claro que, em vista do desastre que aconteceu, muita gente ficou consciente. Aliás, infelizmente, também perdemos já. Muita gente já saiu do estado e já está fazendo a vida em outro lugar, certo? Sim. Agora, é preciso ter uma paciência muito grande nessa negociação. O prefeito Melo disse que em torno de 70% das pessoas, eu não sei se isso é uma estatística real, se é o sentimento do prefeito, mas foi o número que ele deu, topam, desde que tenha, obviamente, um outro lugar para morar, fazer essa mudança. Agora, tem 30% das pessoas que resistem muito. E aí tem que ter política pública para isso, porque não adianta você tirar a pessoa de lugar e ela ir morando numa outra área e não ter mais o trabalho que ela tinha na área dela, não ter mais o convívio sadio, mesmo que daqui a pouco, né, enfim, naquela área ali a gente vê que é uma área que alaga muito, mas ela tinha um convívio com uma vizinhança razoavelmente boa e assim por diante. Não adianta, entre aspas, jogar as pessoas em outro lugar. Você precisa dar alternativa para elas também social, porque senão elas vão querer voltar. Então, isso é um trabalho muito integrado, a Holanda faz isso também. É claro que o desafio aqui nesse sentido é menor, né? Eles não precisam lidar com centenas, às vezes dezenas, às vezes milhares, perdão, de pessoas numa área alagável, né? É muito diferente, mas ainda assim eles falaram que aqui também eles têm um desafio grande. E tem outra coisa, talvez até vai chocar alguns ouvintes, viu, Fábio? Mas a gente esteve com um bombeiro ontem, e um bombeiro aqui, ele disse o seguinte: olha, nós chegamos nas casas na época da evacuação, porque eles têm um plano de evacuação muito claro, né? As pessoas recebem SMS e os bombeiros vão nas casas para avisar. E se tiver, por exemplo, às vezes um fazendeiro diz assim, não, mas eu não quero sair. Mas a gente está dizendo que vai sair. Não, mas as minhas vaquinhas estão aqui, os meus bois, eu vou perder, eu não estou conseguindo evacuar eles, eu prefiro esperar e correr o risco, porque eu acho que nunca deu enchente, não vai dar dessa vez de novo. Aí os bombeiros assinam um termo dizendo que nós estivemos na casa do cidadão A, esse cidadão, sua esposa, enfim, a sua família está aqui, não quiseram sair, e fica registrado, porque se precisarem resgate depois, não vai ser prioridade dos bombeiros, porque essa pessoa decidiu correr aquele risco. Então, é uma coisa muito da consciência da pessoa de dizer, não, eu vou sair quando a Força de Segurança me mandar, porque senão depois tem 1000 outras prioridades, e aquela pessoa que, infelizmente, no momento que ela foi avisada, não quis sair, ela tomou a decisão de correr o risco, ela vai ter que conviver com esse risco até quase o final. É um choque, né, deputado? É interessante. Eu estou vendo a imagem que vocês me mandaram aí. É outra cultura, né? É interessante. Eu estou vendo imagens, deputado, aqui com a comitiva de vocês, capitaneado pelo governador Eduardo Leite. Alguma coisa de Estado? O Estado do Rio Grande do Sul está, além do prefeito Sebastião de Porto Alegre, tem como acionar via Estado assuntos que possam trazer pelo menos algumas sugestões daí também? O
O Estado tem a própria Secretaria de Reconstrução, que é muito importante nesse processo, uma secretaria que continua trabalhando forte, né? A gente viu que nesse ponto realmente os técnicos estão aqui, o secretário está aqui. Da parte do governo federal, até lamento que foi muito mais política do que solução, né? A gente teria que ter uma participação forte do governo federal. É importante mencionar que na Constituição do Brasil diz que a responsabilidade por prevenção em catástrofes climáticas é da União, ou seja, do governo federal. E não é diferente aqui na Holanda. Os municípios, as províncias, obviamente, eles trabalham, eles têm cada um as suas forças, tem até um outro órgão, que é o órgão de controle de águas, que representa a bacia de todos os rios, tem 21 desses órgãos, se chamam Waterschappen, né? Waterschappen, cada um deles, que se organiza aqui, mas o responsável por obras de grande monta é o governo nacional, aqui não é federal, não é uma federação, mas é o governo nacional holandês. Então, isso faz falta hoje no Brasil, um governo federal que realmente coloque o dinheiro, coloque os recursos, porque nem para construir casa a gente está vendo o dinheiro chegar. Mas dito isso... Oi. Não, eu queria te perguntar o seguinte... Só para responder a pergunta sobre a questão do Estado, né? Sim. A gente vê que há, sim, já trabalhos, inclusive com financiamento internacional do BID, sendo não pensados apenas, mas já executados. Eu preciso também elogiar aqui, então, o secretário, né, e o próprio governador nesse ponto, porque estão trabalhando nisso e já eu convidei, inclusive, especialistas para a no Brasil que aceitaram que vão participar também de reuniões lá no Brasil, até para, assim, é importante a gente estar falando com vocês, que é uma rádio do interior do estado e uma rádio muito relevante, até para que essa iniciativa não fique e não vai ficar restrita apenas a Porto Alegre. Eu, como deputado federal, represento também aqui o estado todo do Rio Grande do Sul. Sim. E nós vamos levar esses especialistas para oficinas, né, com outros municípios do estado, para que eles também possam aproveitar dessa iniciativa. É interessante isso aí. Só uma pergunta, nessas missões, por exemplo, nessa missão específica, há um convite feito ao governo federal para mandar um representante ou não é convidado? Você me pegou. Eu não sei se o governo federal foi convidado. Eu teria de perguntar para o organizador. Sim. Quem organizou foi a Embaixada Holandesa por meio de escritório de representação comercial que fica em Porto Alegre. E eu, de certa forma, aqui como representante na Câmara dos Deputados, tenho pelo menos o papel, obviamente, de levar ao governo federal os resultados. Então, eu não quero dizer que não foi atendido o convite, porque eu não sei se foi feito, mas que, independentemente do convite, a gente vê que o governo federal tem que estar mais próximo dessa decisão. Isso a gente tem. E talvez, se não foi feito o convite, seja justamente porque o governo também está muito ausente nessa discussão no Estado. É interessante. Deputado Marcel von Hatten, muito obrigado. Olha, que coisa boa falar contigo. Eu estou vendo imagens das reuniões aí de alguns cursos d'águas, por exemplo, dentro de cidades. Aqui nas imagens estão nos chegando. E coisa boa essa experiência que o senhor está tendo juntamente com a comitiva de vivenciar um pouco de um país que tem impressionante quantidade de água e com dificuldade de exercer, mas pelo tempo eles foram aprendendo e estão agora exportando o conhecimento dele para outros países, né? Exatamente, e é interessante porque o holandês ele não é arrogante, não é um povo vaidoso, um povo assim, um povo que quer conhecimento, sabe? Claro, sempre você vai ter as pessoas mais e menos vaidosas, isso é da natureza humana, mas é interessante porque todas as vezes que a gente vai, eles não dizem nós estamos aqui para ensinar, não, eles estão dizendo nós estamos aqui para trocar experiência, inclusive para aprender com vocês, porque como eu disse, o aprendizado que eles tiverem em outros países, aqui mesmo essa reunião que eu estou voltando agora, o consultor, ele esteve muitos anos em Moçambique, aí o outro falou da região lá do Sudeste Asiático. Aí o outro disse que já trabalhou no Peru. Então eles já trazem também a expertise de outros países onde eles estiveram, não só o da Holanda, que já é uma expertise diferente e muitas vezes mais próxima da nossa realidade. Então é um povo muito batalhador, um povo que procura realmente fazer o melhor, é muito direto, tem gente que não consegue, como é que se diz, conviver muito com isso, que se sente ofendida pela transparência deles, eles são muito diretos, se gostaram, gostaram, se não gostaram, não gostaram, sim é sim e não é não. A gente tem um pouco de dificuldade na nossa cultura brasileira, que às vezes, né, no Brasil a gente vê que tem uma dificuldade maior de alguém dizer um não, uma coisa assim, isso é da cultura deles, mas é muito importante também que seja assim, porque eles, sinceramente, assim aprendem mais e perdem menos tempo com coisas desnecessárias. Frio por aí hoje?
Bastante, estava 10 graus quando a gente chegou, só que a sensação térmica era de 3. Tem um É. ventinho bom batendo, agora é bom que não está chovendo e parece que amanhã também o tempo vai firmar, o que é algo raro. Eu morei na Holanda, né? Eu Hum. morei aqui, eu estudei, então eu conheço bem o país, falo o idioma e eu sei que essa época é um período assim muito chuvoso, mas nós tivemos aí a felicidade de desde ontem ter um solzinho bom, espero que ele se mantenha até o fim da Ah, que viagem. muito legal. Olha, aproveite por nós, depois conta tudo o que puder aí das próximas entrevistas, deputado. Obrigado, Fábio. Estou sempre à disposição. Desculpe que eu não consegui entrar por vídeo por Não, fica causa da tranquilo. nossa reunião aqui do lado, mas tenho certeza que as imagens aí foram muito melhores que botar meu rosto aí na tela. Obrigado, Tá tá, bom, Fábio? deputado. Um abraço para você. Tá Até bom. mais, viu? Valeu.